Olá pessoal! Hoje vamos contar um pouco da história do maior estádio do Brasil, e que por anos ostentou o título de maior do mundo. Tudo começa em 1938, quando o Brasil é aceito pela FIFA em sediar a Copa do Mundo de 1950. Seria a quarta Copa, e a primeira depois da Segunda Guerra Mundial. O início de sua construção foi em 2 de agosto de 1948, sua obra durou quase 2 anos. O estádio foi construído na cidade do Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca, proposto pelo prefeito da cidade. Contudo, era contestado por um deputado federal, que gostaria que o estádio fosse construído em Jacarepaguá, outro bairro da cidade do Rio de Janeiro. Outro que teve forte influência de onde foi construído o estádio foi Mário Filho, na época jornalista de esportes, e fez muita campanha para a construção ser na Tijuca. Em sua inauguração, o estádio tinha capacidade para quase 200 mil pessoas, e sua inauguração foi em um amistoso entre Seleção do Rio de Janeiro contra a Seleção de São Paulo, no dia 16 de junho de 1950. Esse amistoso foi vencido pela Seleção de São Paulo pelo placar de 3-1, contudo, o primeiro gol do estádio foi da Seleção Carioca com Didi, abrindo o placar para a sua equipe. O mesmo foi inaugurado com o nome de Estádio Municipal, vindo depois o nome como o conhecemos, Maracanã, nome esse de uma ave que habitava o leito do rio próximo ao estádio. Para a Copa do Mundo de 1950, o Brasil era favorito, mas o que ninguém imaginava era a final contra o Uruguai. Um mês após sua inauguração na final da Copa, o Brasil perdia para o Uruguai pelo placar de 2-1, deixando o maior público da história do Maracanã em silêncio. 199.854 pessoas estavam presentes, e não se esqueceriam mais daquele dia. O episódio ficou conhecido como Maracanaço. Muitos passaram e ainda vão passar pelo Maracanã, mas uma ilustre pessoa jamais será esquecida. O nome do jornalista Mário Filho, nome esse entregue ao Maracanã depois de seu falecimento em 17 de setembro de 1966. Mário Filho foi um dos apoiadores da construção de onde hoje fica o estádio que leva seu nome. Um amante do futebol, é lembrado como o criador de multidões. Assim, o nome oficial do Maracanã é Estádio Jornalista Mário Filho. Há pouco tempo, a ALERJ, Assembleia Legislativa do Rio, tentou mudar seu nome para Estádio Rei Pelé, mas com fortes críticas sociais, por veto do governo, e a desistência da própria ALERJ. O nome do estádio continua Jornalista Mário Filho. Ao longo de sua história, o Maracanã passou por muitas obras depois de apresentar muitos problemas em sua estrutura, como rachaduras, em seu gramado com problemas de drenagem, e outros diversos, que o deixava com cara de abandono. Até que em um acidente em jogo entre Flamengo e Botafogo, na final do Campeonato Brasileiro de 1992, onde muitas pessoas ficaram feridas, e outras perderam suas vidas, o Maracanã ficou fechado por 7 meses, reabrindo com algumas melhorias. Para o jogo entre Brasil e Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 1994, a FIFA exigiu que o estádio passasse por uma reforma estrutural para mais segurança aos torcedores. No Mundial de Clubes de 2000, o estádio passou por uma reforma maior, para dar mais conforto e segurança aos torcedores. Reestruturação das rampas e marquise do estádio, novas cabines de transmissão, além de um hall da fama, com marcas registradas dos que passaram por seu gramado. Contudo, sua capacidade diminuiu para 103.022 pessoas, fazendo perder o título de maior estádio do mundo. Jogos Pan-Americanos de 2007, uma outra grande obra foi feita no Maracanã. Em 2005, as gerais foram demolidas, e recebeu cadeiras numeradas onde um único setor tinha capacidade para 45 mil assentos. O gramado foi rebaixado, e foi trocado o placar com animações instalado em 1979 por telões. O mesmo era o terceiro placar,
Antes, havia o primeiro de 1950, era manual, e o digital, instalado em 1960. Quando o Brasil foi oficializado como sede da Copa do Mundo de 2014, em 2007, o Maracanã passaria por sua maior obra, se tornando uma arena esportiva. A reforma começou em 2009 e foi concluída em 27 de abril de 2013, já com uma capacidade de público de 78.838 pessoas. O Maracanã pertence ao governo do Rio de Janeiro, mas 2 times detêm a concessão do estádio. Flamengo e Fluminense têm os direitos de locação e de manutenção do mesmo. Agora, vamos falar um pouco dos acontecimentos grandiosos que esteve em seu gramado ao longo de seus 71 anos. Seu primeiro gol foi eternizado por Didi, em partida de inauguração entre cariocas e paulistas. Didi defendia a seleção carioca e anotou o primeiro gol da história do Maracanã. O maior público da história do Maracanã foi na final da Copa do Mundo de 1950, onde o Brasil perdeu para o Uruguai pelo placar de 2-1. No estádio havia 199.854 pessoas, dia também conhecido como Maracanaço. Seu maior artilheiro é nada mais nada menos que Zico. O craque que jogou anos pelo Flamengo entre muitos outros clubes e seleção brasileira, detém seus 333 gols em 435 jogos disputados dentro do estádio Mário Filho. Pelé. Sim, ele fez seu 1000º gol no Maracanã. Você sabia disso? Em uma partida entre Santos e Vasco no dia 19 de novembro de 1969, o rei do futebol marcaria de pênalti seu 1000º gol, partida essa vencida pelo Santos por 2-1. Palco de 2 finais de Copas do Mundo. De 1950 e 2014, vencidas por Uruguai em 1950 e Alemanha em 2014, o Maracanã, junto ao Estádio Azteca no México, são os únicos a ter 2 finais em sua história. Não podemos deixar de falar das muitas emoções e jogos que por ele passou. Finais das Olimpíadas de 2016, onde o Brasil consagra seu primeiro ouro na competição batendo a Alemanha nos pênaltis. Título da Copa América de 2019, quando o Brasil vence o Peru por 3-1. Para os clubes brasileiros temos Campeonato de 1971, vencido pelo Atlético Mineiro contra o Botafogo, no primeiro torneio nacional. A semifinal, entre Fluminense e Corinthians, válida pelo Campeonato Brasileiro de 1976, a data ficou conhecida como a Invasão Corintiana. O jogo terminou 1-1, dando Corinthians nos pênaltis. Em uma final inusitada, Bangu e Coritiba fizeram a final do Campeonato Brasileiro de 1985. O Coritiba levou o campeonato, vencendo o Bangu nos pênaltis. Final do primeiro Mundial de Clubes FIFA 2000. Vencido pelo Corinthians, em partida contra o Vasco também nos pênaltis depois de um empate em 0-0. 4 equipes tinham chance de levar o Campeonato Brasileiro de 2009. O Flamengo venceu o Grêmio de virada por 2-1 e se tornou campeão daquele ano. Se quiser encaixar mais algum jogo, deixa aí nos comentários, eu tenho certeza que vou gostar muito de ver. E com isso deixamos quase completa a nossa história. Mas vamos passar rapidinho aos shows que por ele passaram. Frank Sinatra, 1980. Banda Kiss, 1983. Tina Turner, 1988. Paul McCartney, 1990. Rock in Rio, 1991. Rolling Stones, 1995. Rush, 2002. Ivete Sangalo, 2006. The Police, 2007. Madonna, 2008.
Foo Fighters 2015. Roger Waters 2018. Além das duas missas do Papa João Paulo II, em 1980 e 1997. Se esqueci de algum que para você é importante, deixe aí nos comentários. E assim terminamos a história de um dos gigantes do mundo, o Maracanã. E claro, se estiver na cidade maravilhosa, faça um tour pelo estádio e conheça toda a sua grandeza. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Deixe seu like e coloque nos comentários o que seria legal de trazer para mais histórias no canal.